No início, minha mente cansada associou o som a uma de nossas crianças, com minha mente mal permanecendo à beira da consciência. Mas quanto mais eu deitava lá, mais eu começava a perceber o quão fora do comum soava. Os soluços eram muito sombrios, semelhantes aos de um homem adulto, e vinham de fora de nossa casa. "Você pode verificar as crianças, por favor?", murmurou minha esposa, onde ela estava deitada ao meu lado, ainda parcialmente adormecida. "Não são as crianças", sussurrei de volta, mais irritado do que qualquer outra coisa. Ao espiar pela janela, rapidamente confirmei minhas suspeitas. Como eu pensava, havia um homem parado no meio da rua, apenas soluçando. Mesmo que as antigas luzes da rua mal o iluminassem, algo estava claramente errado com a presença dele. Ele permanecia perfeitamente imóvel enquanto soluçava, nem parecendo respirar enquanto emitia os chamados quebrados, que quebravam o silêncio da noite. Do outro lado da rua, pude ver algumas luzes dos meus vizinhos se acendendo, pois mais pessoas claramente haviam sido despertadas pelos sons de angústia. "Cala a boca, pelo amor de Deus", gritou um homem lá do final da rua, mas ele não recebeu resposta. Embora meu primeiro instinto fosse verificar se ele precisava de ajuda, algo sobre sua aparência me travou no lugar, congelado pelo medo e incapaz de planejar logicamente meu próximo movimento. Ele era alto, com apenas algumas mechas de cabelo grisalho surgindo de sua cabeça, se não completamente careca. Ele estava de frente para mim, mas, devido às condições de iluminação precárias, eu não conseguia ter uma visão clara de seu rosto. Cerca de meia hora se passou antes que eu percebesse que não tinha me movido nem 1 centímetro. Eu tinha sido hipnotizado e só me libertei quando minha esposa acordou adequadamente para perguntar o que eu estava fazendo. Eu não sei", gaguejei. "Há um homem parado na rua. Acho que ele precisa de ajuda." Joana se juntou a mim na janela. Mesmo no escuro, pude dizer que seu rosto havia ficado completamente pálido apenas ao ver o homem. "O que há de errado?", perguntei. "Chame a polícia, não saia lá fora", ela disse com uma voz trêmula. "Por quê? O que você viu?" "Eu não sei. Apenas não saia lá fora, por favor", ela implorou. Eu peguei sua mão e gentilmente a afastei da janela. Algo sobre o homem nos colocou em um estado indiscutível de pânico, mas além de sua aparência inquietante, não havia uma razão explicável para o medo que sentíamos. "Joana, vá verificar as crianças. Eu vou chamar a polícia, certo?" Eu meio que ordenei, meio que perguntei. Ela assentiu e basicamente correu pelo corredor em direção ao quarto de nossos filhos. Enquanto eu discava o 190, eu me perguntava o que eu poderia possivelmente dizer para transmitir a ameaça de um homem aparentemente inofensivo, apenas parado lá e chorando. Ainda assim, sem outras opções, recorri à polícia. "Qual é a sua emergência?", uma mulher perguntou do outro lado. "Ah, desculpe. Meu nome é Zach Larsen. Há um homem parado no meio da rua chorando alto. Não sei se ele está bêbado ou o quê, mas ele está assustando as crianças. Eu não posso realmente dizer que é uma emergência, mas algo está definitivamente errado com o homem", expliquei. "Tudo bem, senhor, enviaremos um carro patrulha para verificar. Você poderia confirmar seu endereço, por favor?", ela perguntou. Eu confirmei meus detalhes e a conversa terminou. Devido à noite silenciosa, estimavam que um carro patrulha passaria em pouco menos de 10 minutos. Com isso, senti que minhas responsabilidades cívicas haviam sido cumpridas, e assim que Joana voltou para me dizer que as crianças estavam dormindo profundamente, me acalmei um pouco. Depois de fechar as persianas, nós dois voltamos para a cama, confiantes de que a polícia lidaria com a situação. E eu desejava que isso fosse o fim da nossa história. Eu realmente desejava, mas como o destino teria, as coisas só piorariam a partir daí. Lá estava eu na cama, muito inquieto para dormir. Eu apenas encarava o relógio que continuava a ticar incessantemente enquanto 1 hora se passava. O homem continuava chorando, produzindo soluços incessantes a cada segundo que passava. Então, 2 horas se passaram
e a polícia ainda não havia aparecido. Nesse ponto, considerei olhar pela janela mais uma vez, mas o simples pensamento de vê-lo parado ali me impedia até de afastar as cortinas. Por volta das 4 da manhã, eu já tinha assumido que enfrentaria mais uma noite sem dormir. Mas quando os primeiros raios de sol alaranjados atingiram as persianas, o mundo ao meu redor escureceu, forçando-me a entrar em um sono sem sonhos. Para meu horror, os soluços não cessaram nem mesmo então. Horas se passaram enquanto eu permanecia, em um estado desconfortável, entre plena consciência e um sono verdadeiro. Quando finalmente acordei, deparei-me com nada além de escuridão total vinda de fora. Durante o verão, eu esperaria que o sol nascesse por volta das 6, e como da última vez que verifiquei o tempo eram 4, sabia que não poderia ter passado mais de 30 minutos. Apesar dessa lógica, meu corpo estava além de quebrado. Eu estava terrivelmente sedento, e minha bexiga estava prestes a explodir. Levantei-me da cama, fraco e quebrado, ainda ouvindo os sons do homem chorando. Enquanto isso, minha esposa ainda dormia tranquilamente, aparentemente não incomodada pelo barulho inumano. Então, peguei meu telefone e verifiquei a hora. Marcava 00:03, uma hora impossível, considerando que eram 4 momentos atrás. Cambaleei até a janela, ainda petrificado, mas determinado a descobrir exatamente o que diabos estava acontecendo. Ele apenas permanecia lá, imóvel desde a última vez que pus os olhos nele. Lá embaixo, notei uma viatura policial vazia, com as luzes piscando, mas os policiais em si não estavam à vista. O que diabos está acontecendo? Murmurei para mim mesmo. Como antes, a visão do homem me colocava em uma espécie de transe, que só foi quebrado quando ouvi uma vozinha vindo de trás de mim. "Por que o homem está chorando?" perguntou meu filho. "Ei, Alex, onde está seu irmão?" perguntei de volta. "Ele está no quarto dele, molhou a cama", disse ele de maneira factual. Steven tinha apenas 5 anos, mas eu havia assumido que seus dias de fazer xixi na cama haviam acabado, considerando que o último acidente tinha sido há mais de 1 ano. Eu apenas encarava o relógio que continuava a ticar incessantemente enquanto 1 hora se passava. O homem continuava chorando, produzindo soluços incessantes a cada segundo que passava. Então, 2 horas se passaram e a polícia ainda não havia aparecido. Nesse ponto, considerei olhar pela janela mais uma vez, mas o simples pensamento de vê-lo parado ali me impedia até de afastar as cortinas. Por volta das 4 da manhã, eu já tinha assumido que enfrentaria mais uma noite sem dormir. Mas quando os primeiros raios de sol alaranjados atingiram as persianas, o mundo ao meu redor escureceu, forçando-me a entrar em um sono sem sonhos. Para meu horror, os soluços não cessaram nem mesmo então. Horas se passaram enquanto eu permanecia, em um estado desconfortável, entre plena consciência e um sono verdadeiro. Quando finalmente acordei, deparei-me com nada além de escuridão total vinda de fora. Durante o verão, eu esperaria que o sol nascesse por volta das 6, e como da última vez que verifiquei o tempo eram 4, sabia que não poderia ter passado mais de 30 minutos. Apesar dessa lógica, meu corpo estava além de quebrado. Eu estava terrivelmente sedento, e minha bexiga estava prestes a explodir. Levantei-me da cama, fraco e quebrado, ainda ouvindo os sons do homem chorando. Enquanto isso, minha esposa ainda dormia tranquilamente, aparentemente não incomodada pelo barulho inumano. Então, peguei meu telefone e verifiquei a hora. Marcava 00:03, 1 hora impossível, considerando que eram 4 momentos atrás. Cambaleei até a janela, ainda petrificado, mas determinado a descobrir exatamente o que diabos estava acontecendo. Ele apenas permanecia lá, imóvel desde a última vez que pus os olhos nele. Lá embaixo, notei uma viatura policial vazia, com as luzes piscando, mas os policiais em si não estavam à vista. "O que diabos está acontecendo?" murmurei para mim mesmo. Como antes, a visão do homem me colocava em uma espécie de transe que só foi quebrado quando ouvi uma vozinha vindo de trás de mim. "Por que o homem está chorando?" perguntou meu filho. "Ei, Alex, onde está seu irmão?" perguntei de volta. "Ele está no quarto dele, molhou a cama",
disse ele de maneira factual. Steven tinha apenas 5 anos, mas eu havia assumido que seus dias de fazer xixi na cama haviam acabado, considerando que o último acidente tinha sido há mais de 1 ano. Antes de verificar como ele estava, decidi ligar para a polícia novamente. Mas antes que eu pudesse discar o número, notei o dia. Era sábado, o que significava que tínhamos dormido por quase 24 horas, pulando completamente a sexta-feira. Alex, volte para o seu quarto. Papai precisa fazer uma ligação e depois eu vou te ver, certo? Em choque, anotei as informações em um calendário quebrado e liguei para a polícia mais uma vez. No entanto, para meu absoluto horror, não tinha sinal algum. Oh Deus, dormimos o dia inteiro, como? Minha esposa exclamou confusa e envergonhada. Ela acabara de se virar para verificar o horário. Eu não sei, respondi timidamente. Não faz sentido algum. E esse cara ainda está chorando? Cadê a polícia? Ela perguntou. O carro deles está lá, mas eles simplesmente sumiram. À medida que os minutos passavam, percebi que realmente tínhamos perdido um dia inteiro. Foi por isso que Steven molhou a cama e porque minha própria bexiga estava à beira de explodir, porque de alguma forma tínhamos sido sedados. Fomos forçados a dormir durante o dia, apenas para sofrer os horrores da noite. Mas, como pais, tínhamos uma incrível habilidade de reavaliar nossas prioridades. Independentemente da situação, lidaríamos com nossos filhos primeiro. Fomos limpar a cama de Steven, enquanto tentávamos elaborar uma estratégia de saída. Tentamos todos os telefones, chamando desesperadamente por ajuda. Quando os telefones falharam, tentamos a internet, que se mostrou tão inútil quanto. Tente a televisão, sugeriu Joana finalmente. Ao ligar o dispositivo antigo, nos deparamos com um pouco mais que uma bagunça estática. Era uma tela de neve misturada com imagens mal compreensíveis. Com base no que conseguíamos deduzir, a imagem mostrava o contorno de um homem parado diante da câmera, sobreposta apenas por uma única linha de texto que dizia: "Venha para fora." Como isso está acontecendo? Joana perguntou em pânico. Eu não sei, mas tenho quase certeza de que sair é uma ideia estúpida pra caramba. Eu disse, esquecendo momentaneamente que havia crianças por perto. Joana e eu fomos até a janela, ordenando que as crianças se afastassem. Do outro lado da rua, um de nossos vizinhos saiu cambaleando, aparentemente desorientado. Ele estava empunhando um taco. "Vou acabar com você!" ele gritou. Abri a janela, pronto para gritar para ele voltar para dentro. Mal nosso vizinho alcançou o homem chorando. O ar caiu em um silêncio ensurdecedor. 1 segundo se passou. Então os soluços foram substituídos por uma risada maníaca que aumentava em intensidade a cada momento que passava. Embora todos soubéssemos que a risada vinha do homem, ao mesmo tempo, parecia que alguém estava dentro da nossa própria casa. Era a coisa mais alta que eu já tinha ouvido, o suficiente para nos derrubar no chão em agonia absoluta. "Feche a janela", Joana gritou. Rapidamente fiz como comandado sem sucesso. Apesar de nossos esforços, a risada permaneceu incessante e alta como sempre. Então, tão repentinamente quanto começou, simplesmente parou. "O que foi isso?" Alex chorou enquanto Joana abraçava os dois, tentando confortá-los da melhor forma possível. "Shh, está tudo bem", ela disse o mais reconfortante que pôde. "Apenas fiquem longe da janela, certo?" Quando consegui me levantar para avaliar a situação, nosso vizinho já havia desaparecido há muito tempo. Tudo o que restou em sua ausência foi um rastro de sangue e vísceras que levava até o monstro de um homem, que prontamente voltara a soluçar incessantemente. Ele se foi. Sussurrei apenas. As próximas horas foram passadas em absoluto silêncio. Tudo o que podíamos fazer era esperar pelo nascer do sol e rezar por uma fuga esperançosa. Mantivemos a televisão ligada, caso alguma notícia aparecesse. Nossos filhos, embora preocupados, eram jovens demais para entender completamente a gravidade da situação. De certa forma, invejei-os. Eles nos viam como seus guardiões supremos, capazes de protegê-los de qualquer mal no mundo.
Mas com base no que acabáramos de testemunhar, eu não acreditava que isso fosse verdade. Nos movemos para a cozinha para pegar algo para comer, contando cada minuto até o amanhecer. Mas ao notar a primeira tonalidade laranja aparecer no horizonte, mais uma vez senti minhas pernas desistirem sob mim. Em menos de um segundo, a escuridão me envolveu e eu desmaiei no chão. Mais uma vez acordamos por volta da meia-noite da noite seguinte, significando que mais um dia havia passado. Mas desta vez não tínhamos nenhum telefone ou computador para nos dizer a data, já que as baterias haviam morrido há muito tempo. Tudo o que tínhamos eram alguns relógios de pulso para marcar o tempo. Ainda assim, os soluços persistiam. Tinham ficado um pouco mais altos desde que nosso vizinho foi morto. Mas apesar dos óbvios apelos de socorro, não havia um único indício de tristeza retratado em seus soluços quebrados. Quanto mais ouvíamos, menos acreditávamos que o homem era humano. Vamos ligar as luzes, essa coisa está me deixando maluco, disse Joana. Eu acionei o interruptor, mas nada reagiu. Após verificar inutilmente todas as fontes de energia na casa, incluindo os circuitos, percebi que o bairro inteiro estava no escuro. Foi quando minha esposa fez uma pergunta que verdadeiramente fez toda a esperança abandonar meu corpo. Por que eles não vieram nos ajudar? Ela perguntou. Eu não tinha uma boa resposta. Nem podia reunir palavras confortadoras. Só podia fazer o meu melhor para proteger minha família da ameaça horrível pairando sobre o bairro até que eu mesmo finalmente sucumbisse a ela. Naquela noite, testemunhamos mais 3 vizinhos saindo de suas casas em tentativas fúteis de confrontar o homem. Cada vez que aquela risada doentia ecoava pelo ar e mais um amigo estava morto. Eles nem resistiam às suas mortes, apenas caminhavam sem mostrar um sinal de emoção, encontrando voluntariamente seu fim agonizante. Não seria até a 3ª noite que finalmente comecei a entender por que as pessoas saíam para fora. Fomos forçados a dormir durante a luz do dia, apenas para ficarmos sem nenhuma fonte de luz durante a noite. Sem nada mais a fazer, só podíamos ouvir o homem chorando. Seus soluços, que começaram como ruídos que causavam pânico, de alguma forma se tornaram simpáticos. A emoção se assemelhava a uma versão distorcida da Síndrome de Estocolmo. Eu queria desesperadamente sair e encontrar o homem chorando, mas não podia deixar minha família para trás. Talvez ele realmente precise de ajuda, sugeriu Joana. Acho que é hora de sair. Suas palavras eram desprovidas de emoção, monótonas e frias. Ela se levantou para sair, mas eu a segurei antes que pudesse se aproximar da porta. O choque pareceu trazê-la de volta à realidade por um breve momento. Pense nas crianças, implorei a ela. Eles precisam de nós. Minhas palavras pareciam tê-la libertado temporariamente de seu transe. Eu sei. Não entendo nem mesmo o que eu estava pensando. Eu não era eu mesma. Ela chorou. Mas sua breve lucidez não duraria, porque enquanto eu guardava as sobras da noite anterior, ouvi a porta da frente destrancar. As crianças já tinham caído no sono, e eu sabia que estava prestes a seguir o mesmo caminho. Mesmo assim, corri para ver minha esposa se preparando para sair. Desculpe, foram as últimas palavras que ela me disse antes de sair de casa. A escuridão cobriria meus olhos antes que eu tivesse a chance de reagir. A risada repugnante seria a única coisa que me acompanharia enquanto eu caía em um sono forçado. Quando acordei, Joana simplesmente se fora. A única evidência de sua existência era um rastro de sangue coagulado brilhando na luz dos postes, levando até o homem. Nem precisei chamá-la. Eu sabia que ela estava morta. O que nos traz até agora? 4 dias se passaram desde que o homem chorando apareceu pela primeira vez em nossa rua. Temos comida o suficiente para durar cerca de mais uma semana, mas temo que todos nós estaremos fora muito antes disso. Vi a maioria dos meus vizinhos encontrar seu fim, e os únicos fatos que me impedem de fazer o mesmo são meus filhos. Mas eles também expressaram o desejo de sair, e não sei por quanto tempo consigo mantê-los a salvo.
Estou documentando isso como minhas últimas palavras antes de partirmos deste mundo. Usei um power bank quase vazio para escrever esta mensagem. Não tenho realmente sinal, mas estou esperando que de alguma forma ela chegue até você. As pessoas precisam saber o que aconteceu aqui. Se você está ouvindo isso, por favor, envie ajuda. Não sei por quanto tempo consigo resistir aos soluços.